Nós vamos entrar agora no nosso momento de mensagem. Quero que você prepare o seu coração, quero que você prepare aí a sua Bíblia. Obrigado, Júnior. Nós vamos começar uma nova série de mensagens baseadas numa carta de Paulo a Filemon, um dos menores livros da Bíblia, poucos versículos. Na sua Bíblia talvez você não vai nem encontrar capítulo, vai ser só versículo ali, destacado, porque é muito curtinha, mas é uma carta que traz muitas lições. Paulo escreveu várias cartas. Ele escreveu cartas às igrejas, ali, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Ele escreveu também cartas chamadas de pastorais, as cartas que ele escreve para os jovens líderes, Timóteo e Tito. E essa é uma carta pessoal de Paulo ao seu amigo chamado Filemon. Uma experiência de Paulo que ele teve junto com alguém que o seu amigo Filemon também conhecia. Nós vamos entender um pouquinho o que é essa história. Mas essa carta tem tantos ensinamentos, poucos versículos, mas muitos princípios de vida e lições. Nós vamos passar todo esse mês agora, de setembro, estudando essa carta. Então você vai ler e reler. Eu mandei um vídeo ontem pedindo para que você lesse a carta e você releia, leia de novo. São poucos versículos e durante esse mês nós vamos ler várias vezes, para que você possa absorver todas essas lições importantes. Paulo, como alguém que vivia o Evangelho do Senhor, alguém que viveu de maneira especial a transformação que Jesus trouxe à vida dele, Paulo era um perseguidor de Cristo. Paulo era um fariseu dos fariseus, um cara que ele obedecia à risca a lei de Moisés, mas ele foi transformado pelo Senhor, e ele passou de perseguidor da igreja a um defensor, a um mensageiro. E nessa caminhada ele fez muitos amigos, fez muitos discípulos, e Filemon é um deles. E essa carta nos ajuda a compreender o que nós temos estimulado aqui na nossa igreja, que é um processo de caminhada discipular, de vida na vida, de você ter um companheiro de fé, um companheiro de caminhada. E lendo essa carta você vai perceber que isso acontecia com Paulo e Filemon, alguém que eles desenvolviam um relacionamento, e você vai perceber que também aconteceu com o próprio Onésimo, que é o outro personagem dessa carta. Muito especial os ensinamentos que nós vamos aprender aqui, para que a gente possa aplicar às nossas vidas. Paulo escreve essa carta a Filemon quando ele está preso em Roma, possivelmente uma prisão domiciliar. Ele não estava mais em cárcere, mas ele estava numa prisão domiciliar. E nesse movimento, a gente não sabe se enquanto ele estava preso na cadeia mesmo, ou se nessa prisão domiciliar, ele encontra Onésimo. Onésimo era um escravo que tinha fugido do seu dono. Onésimo, ele era um escravo que tinha deixado por algum motivo o seu dono. E quem era o dono de Onésimo? Filemon. Filemon era um homem certamente cheio de posses, mas já um discípulo de Jesus, que tinha os seus negócios, estava dentro da cultura da época. Ele tinha os seus funcionários, tinha os seus escravos também, e Onésimo era um deles. E nós vamos compreender como o Evangelho transforma algumas coisas, e como o Evangelho transforma vidas, como o Evangelho confronta a cultura, e nós vamos aprender algumas lições importantes. E para a gente poder entender o comecinho disso tudo, esse relacionamento de Paulo com Filemon, nós vamos ler os primeiros versículos aí, do 1 ao 7, nós vamos ler vários versículos, mas abra a sua Bíblia e acompanhe, ou acompanhe aqui no que vai ser projetado para você. O título dessa mensagem é Reanimando Corações. Como a gente pode ser usado por Deus para reanimar corações e ser reanimado também pelos nossos irmãos em Cristo, esses que caminham com a gente. E os primeiros versículos do 1 ao 7 dessa carta de Paulo a Filemon diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia e Arco, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo.
Sempre dou graças a Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Paulo faz essa abertura, como ele faz em muitas das suas cartas, mas ele se direciona a Filemão de uma maneira muito especial, tratando ele como um amigo querido, mostrando, exaltando a fé de Filemão, falando do amor que ele tinha e de como as notícias que chegavam a Paulo eram notícias boas de alguém que se dedicava à obra do Senhor, de alguém que era tido como um encorajador, alguém que reanimava o coração das pessoas com as quais ele convivia. Isso é precioso demais. Nós vamos também observar um pouquinho desse tema para que a gente possa entender porque eu e você precisamos nos colocar à disposição do Senhor para sermos esses encorajadores, para sermos esses que vão reanimar os corações que estão aflitos, abatidos, entristecidos, mas também que vão reanimar de maneira um pouco diferente, talvez confrontando com uma realidade que precisa ser transformada pelo Evangelho, com uma realidade que precisa ser ajustada, não mais moldada a um padrão humano, não mais moldada a uma cultura humana, mas agora moldado pelo padrão do Evangelho de Jesus Cristo, da transformação que esse Evangelho traz para as nossas vidas. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Nós vamos aprender algumas lições importantes nessa primeira abordagem que vamos fazer, desse ponto de vista de reanimar corações. E a primeira lição que nós vamos compartilhar é que um coração reanimado pelo Evangelho, ele de fato confronta a cultura. O Evangelho, ele precisa ser contra a cultura. O Evangelho, ele não vai de encontro à cultura no sentido de querer fazer movimentos e lutas e sair às ruas fazendo passeatas, não é isso. Mas a transformação que o Evangelho faz na nossa vida precisa nos levar a confrontar essa cultura e a nos posicionarmos diante dela. Olha só, versículo 8 em diante, lemos até o 7, vamos ler a partir do 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo a plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele lhe era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Que mensagem! Se você recebesse uma mensagem de um amigo seu, falando sobre um relacionamento seu que tivesse sido quebrado com alguém, te dando essa orientação, o que você faria? Como você reagiria? Paulo ajuda a Filemão a olhar para algo que possivelmente ele estava preocupado. Onésimo tinha fugido, Onésimo era um funcionário, era um escravo dele, e não estava mais presente. Talvez Filemão não soubesse que Onésimo tinha se encontrado com Paulo. E de repente ele recebe essa carta. Você imagina como devia estar o coração de Filemão? Mas o outro personagem também é Onésimo. Onésimo vai para Roma, porque Roma era o grande centro do mundo naquela época, uma cidade muito populosa. Roma era o lugar que a maioria dos escravos que fugiam dos seus donos ia para lá, porque se misturava na multidão, ia ser muito mais difícil de se encontrar, de se procurar. E naquela época, um escravo que fugia do seu dono, se ele era pego, ele sofria penas duras. E muitas vezes, a pena era de morte. Mas nesse movimento, Onésimo se encontra com Paulo. E Paulo
na sua característica evangelística, é claro que apresenta o evangelho para Onésimo, e Onésimo se converte. E nesse movimento, Paulo também se coloca num papel de ser um encorajador de Onésimo. Interessante como Paulo destaca: apelo em favor do meu filho Onésimo. Olha como Paulo já estabelece um relacionamento de proximidade com aquele jovem, ou com aquele moço, ou aquele senhor, eu não sei a idade de Onésimo, mas estabelece um relacionamento de proximidade a tal ponto de chamá-lo de filho. Eu fico imaginando o coração de Onésimo com isso, nessa relação que ele estabeleceu com Paulo, alguém que se sentia rejeitado por todos, porque era escravo, alguém que era, de certa forma, já visto como alguém de segunda categoria. Agora, ele não é mais tratado assim, agora ele é tratado como um filho amado, como alguém querido, alguém de valor. E certamente Onésimo tinha também as suas inseguranças. Como que eu vou voltar para o meu dono? Como que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou encarar todo mundo? E se eu for punido, porque ele pode me punir, ele está no direito dele, ele pode exigir tantas coisas, ele pode ser pressionado pela situação ao redor dele. E Onésimo certamente tinha esses receios, lutava contra essa rejeição, contra esses medos que ele tinha, bloqueios que ele tinha. Mas sabe, o que Paulo faz é amar Onésimo, trazê-lo para perto, e falando: olha, Onésimo, o que Jesus fez em você, e a transformação que Jesus gerou na sua vida, essa nova vida que você tem em Cristo, precisa gerar você a ter uma atitude diferente. A cultura aí fora é essa: um escravo foge, e se voltar, está complicado. Mas como o Evangelho nos leva a ser contra a cultura, a mudar a nossa maneira de perceber as coisas, você precisa entender que você precisa voltar. Precisa ser uma atitude sua voltar. Você precisa restaurar algo que foi perdido, algo que foi quebrado. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua atitude. Eu fico imaginando a luta que isso foi. Mas Paulo usa exatamente a linguagem do amor. Esse amor que acolhe, esse amor que transforma, esse amor que lança fora o medo. Evangelho de João, carta de João, 1 João capítulo 4, verso 18, diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu acredito que Paulo ministrou o coração de Onésimo de tal maneira que ele falou: tá bom, eu vou contra essa cultura então, eu vou contra isso que tende a ser contrário a aquilo que parece ser bom para mim, porque agora eu entendi que sou discípulo de Jesus. E Onésimo então se dispõe a vencer, dispõe a quebrar essas barreiras e a voltar, e a se relacionar de novo, e a reconhecer seu erro, e a estar disposto, talvez, a sofrer algo que o seu dono poderia fazer. Mas Paulo, preocupado com isso, Paulo entendendo que Onésimo tinha que ter esse movimento contra a cultura, mas entendendo que Filemão também tinha que ter, Paulo manda essa carta para Filemão, dizendo: Filemão, eu estou mandando para você meu filho querido, estou mandando para você alguém que lhe parecia que era inútil, mas agora não é mais inútil, porque ele é útil para você. Eu tenho certeza que você vai ver a transformação na vida dele. E aí nós vamos aprender uma segunda lição, olhando para a vida de Filemão, olhando para aquilo que o Senhor produziu de transformação na vida dele, que um coração reanimado pelo Evangelho abre mão de seus direitos. Um coração reanimado pelo Evangelho abre mão de seus direitos. Paulo continua essa carta dizendo, versículo 13, gostaria de mantê-lo comigo, está falando de Onésimo, está falando para Filemão de Onésimo, né? Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado,
Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Eu fico imaginando Filemão recebendo essa carta, tentando imaginar assim, daqui a pouquinho vai chegar aquele escravo fujão, e agora eu estou sendo desafiado a olhar para ele não mais como um escravo, mas como um irmão, como alguém que é amado, como alguém que agora tem os mesmos direitos que eu, mas e eu? E a minha posição? O que os outros empresários aqui, próximos de mim, vão falar? O que os outros escravos que estão aqui vão falar? Como que vai ser o exemplo para os outros, se eu não corrigir ele? Os outros podem talvez querer fazer a mesma coisa, e aí? Você já imaginou talvez o conflito na cabeça de Filemão? Como ele tinha que, ou estava talvez lutando com isso? O Evangelho precisa nos moldar e nos transformar a ponto de a gente talvez até ter esse tipo de pensamento, mas mudar a nossa maneira de compreender, porque isso também é ser contra a cultura, isso também é agir de maneira diferente do que as pessoas esperavam. Filemão, então, olha para isso e é desafiado a abrir mão dos seus direitos. Fala, olha, eu vou ter que receber esse jovem, esse meu antigo escravo, e vou precisar olhar para ele agora de uma maneira muito diferente. Eu vou ter que vencer isso, e vou ter que lutar contra a rejeição de outros talvez, ou contra aqueles que vão tirar sarro de mim, ou contra aqueles que vão fazer pressão de que eu estou agora fazendo um movimento que agora vai influenciar todas as outras pessoas. Interessante como o Evangelho muda a nossa característica, muda a nossa percepção e muda as nossas relações. Você, por ser discípulo de Jesus, como você se relaciona com as pessoas com quem você trabalha? Como você se relaciona com as pessoas com as quais você lidera? Como você se relaciona com as pessoas com as quais você tem algum tipo de influência? Você exerce os seus direitos? Não, porque uma coisa é uma coisa. Uma coisa é a minha vida cristã, outra coisa é a minha vida aqui. Eu sou um profissional. Afinal de contas, eu tenho que prestar conta de tudo que eu estou fazendo. E aqui, o negócio é mais embaixo. Aqui o negócio é jogo duro. Será que é assim? Será que é assim que você tem que de fato se relacionar? Ou o amor do Senhor vai moldar você? Não é fazer de você, então, alguém permissivo, que se possa fazer qualquer coisa, não é isso que acontece. Mas que o amor de Deus possa ser manifestado através da sua atitude, dentro da sua posição. Interessante que Paulo esperava que a mesma alegria que moveu o coração dele, de ver Onésimo ser transformado, também produzisse a mesma alegria no coração de Paulo, de Filemão. Ele diz assim, olha, recebam não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão. Para mim ele é muito amado e ainda mais para você. E mais, não é só porque ele é seu irmão, ele como pessoa tem valor. Tanto como pessoa, quanto como cristão. Paulo está dizendo, ensinando Filemão. Eu fico imaginando Filemão olhando e falando assim, uau, se é isso mesmo que eu tenho que fazer, eu vou ter que mudar a minha atitude com os meus outros escravos. Porque eu acredito que Filemão não tinha só Onésimo como escravo. E Filemão olha para eles assim, eu vou precisar rever como eu vou me comportar agora com todos os outros escravos, mesmo que eles não sejam ainda irmãos, porque eles são pessoa, e pessoas têm valor. Pessoas têm valor para Deus. E eu, como discípulo de Jesus, preciso valorizar essas pessoas. Preciso olhar para cada um
como Deus olha, e não mais do meu ponto de vista. Eu não vou mais olhar de acordo com a capacidade da pessoa, eu não vou mais olhar agora de acordo com a escolaridade dela, com a formação, com as habilidades, com os cursos que ela faz, com a maneira que ela fala, se ela fala uma linguagem mais culta ou uma linguagem mais simples. Eu vou olhar para a pessoa com o mesmo amor que Deus olha. Isso precisa trazer alegria para o meu coração. Porque agora eu não funciono, minha cabeça não funciona mais como a cultura na qual eu estou inserida. Mas a cultura que me rege é a cultura do reino. É a cultura do amor de Deus, que precisa ser manifestado na minha vida e na sua vida. Duas formas de ser transformado por esse amor. Um amor que abre mão dos seus direitos, um amor que é contra a cultura, um amor que enfrenta resistências para poder desenvolver relacionamentos que sejam encorajadores, relacionamentos que possam animar os corações, trazer nova expectativa para os corações. E a terceira lição que nós vamos aprender é uma lição onde você vai ter uma atitude prática. Um coração reanimado pelo Evangelho também reanima outros corações. Paulo certamente se colocou nessa posição de ser um encorajador, tanto para Onésimo quanto para Filemão. Filemão já era, Paulo já reconhece isso, olha, o seu amor tem encorajado os santos. Mas Paulo dá uma palavra de incentivo para ele abrir ainda mais, ampliar ainda mais o olhar e os horizontes dele. E o que eu queria que nós fizéssemos era um exercício. Aí na frente, no bolso da cadeira da sua frente, tem um papelzinho branco. E deve ter caneta aí. Se você não tiver bem na sua frente, perto de você vai ter. Você que está acompanhando a gente pela internet, talvez você vai pegar um papel, uma caneta. Se você não quiser escrever no papel, você abre aí o bloco de notas do teu celular, se você está habituado com isso. Mas eu quero fazer um exercício com você. A gente precisa sair daqui com uma atitude prática, com um desafio prático no meu e no seu coração. Assim como Paulo encorajou Onésimo e Filemão a quebrarem suas barreiras, Paulo usava palavras encorajadoras, palavras de ânimo, palavras de motivação, e ele usou isso nesse movimento e nesse momento. A pergunta que eu quero te fazer, com as pessoas que estão perto de você, com as pessoas com as quais você se relaciona, qual tem sido ou quais têm sido as suas palavras? Suas palavras tendem a ser palavras de encorajamento, de incentivo, de valorização? Ou suas palavras tendem a ser de crítica, de descontentamento? Como você tem agido diante dos seus relacionamentos? Eu queria que você escrevesse aí. Vai aparecer para você aí um primeiro item. Família. Alguns itens, pode passar. Alguns itens vão aparecer. E eu queria que você olhasse para cada um desses pontos. Família, amigos, trabalho, igreja. Talvez você tenha o nome de pelo menos uma ou duas pessoas em cada um desses ciclos de relacionamento. Pessoas que talvez você não esteja se colocando na posição de encorajador. O meu desafio para você é colocar o nome dessa pessoa aí nesse papel, para que você possa ser um encorajador. Talvez você vai colocar o nome da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, e olhar para dentro de você e saber se você de fato está sendo um encorajador, se você tem reanimado os corações dessas pessoas que vivem com você, que são família junto com você, ou se você tem tido a tendência de ser alguém crítico, alguém que simplesmente aponta os erros, e não alguém que valoriza. Faça esse exercício, você que está em casa, faça também. Faça esse exercício. O Evangelho de Cristo precisa nos motivar a isso. E você precisa sair daqui com um desafio, de ser um encorajador, de ser alguém que reanima corações, de ser alguém que vai estabelecer palavras. Talvez o que você vai pensar é, que tipo de palavras eu posso usar? Que tipo de comportamento eu vou desenvolver ou aprender, para que
a minha maneira de agir, de falar, de me comportar, possa trazer motivação para os corações que estão próximos de mim. Será que é a minha linguagem? Será que eu vou ter que aprender palavras novas? Talvez você esteja pensando, mas você não sabe o ambiente que eu fui. Eu cresci num ambiente muito hostil. Eu cresci num ambiente onde não existia esse nível de relacionamento. Mas eu quero te dizer que o amor do Senhor transforma essa sua história. E o amor do Senhor te leva a não agir de acordo com a sua própria história, mas te leva a agir conforme Ele quer. Então coloque aí. E se você achar que é difícil, coloque em oração ao Senhor. Dizendo, Senhor, de fato, eu estou entendendo que eu preciso mudar o meu comportamento. Que eu preciso mudar as minhas palavras. Que eu preciso mudar o meu olhar. Não quero mais ser crítico. Não quero mais encontrar as falhas. Não quero mais olhar os defeitos. Não quero mais olhar aquilo que é feito de maneira errada. Mas eu quero olhar com o olhar do Senhor. Eu quero desenvolver palavras que vão estimular, que vão motivar, que vão encorajar. Enquanto você escreve, eu vou fazer algo aqui que não é comum de fazer aqui no púlpito. Mas hoje eu fiz algo ruim. Hoje eu fiz algo que feriu o coração de uma pessoa que eu amo muito, que é minha esposa. Eu falei algo errado, no momento errado, do jeito errado. E ela compartilhou comigo que ela ficou triste. E lá em casa eu não pedi perdão para ela. E eu quero pedir perdão para ela aqui, no meio de muitas testemunhas, dizendo que eu errei. Dizendo que eu preciso mudar meu comportamento. Dizendo que eu preciso mudar a minha maneira de falar. Mudar a minha maneira de me expressar, para que eu seja um encorajador dela, não alguém que critica, não alguém que aponta, olha, você fez errado de novo. Perdão, meu amor, eu te amo. Coraçãozinho dela. É isso que nós temos que fazer. Não é para bater palma, eu só fiz a minha obrigação, gente. Eu só fiz a minha obrigação. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Precisa aprender a reconhecer que a gente está errado. Isso também é uma maneira de encorajar um ao outro. Isso também é uma maneira de se permitir ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez sejam coisas simples, corriqueiras, mas que começam a trazer feridas, marcas profundas. Paulo ajudou Filemon e ajudou Onésimo a encararem os seus desafios, a encararem um comportamento que ia ser contra o que a sociedade esperava. E a palavra de Deus hoje encoraja a mim e a você a tomarmos uma nova atitude frente às pessoas que amamos, frente às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Não use e não tente escolher ou encontrar justificativas para o seu comportamento. A gente faz isso de maneira muito fácil. Mas eu falei assim porque você também fez. Mas eu só reagi assim porque você também fez aquilo. Isso não é de Deus. O que é de Deus é você olhar para dentro de você e reavaliar o seu comportamento. Esqueça o outro. Deixa Deus trabalhar o coração do outro. Permita que Deus trabalhe o seu coração. Reanime o seu coração, para que você seja de fato um encorajador. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Talvez você não preencheu todo esse papel. Espera aí, está terminando? Você vai ter tempo para fazer isso. Talvez você vai guardar esse papel aí na sua Bíblia, no seu momento devocional você vai abrir ele de novo e falar assim, Senhor, me ajuda a olhar para cada um desses nomes
da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho, da igreja. Talvez você vai colocar vizinhos, eu não sei. Essa lista pode aumentar muito. Mas vai ser o momento de você, só você e Deus, permitir que o Espírito Santo molde e transforme a sua vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Esse evangelho que reanima os nossos corações, que nos encoraja a uma nova vida, ele só é possível pela presença de Jesus em nós. E eu tenho um apelo para fazer, eu tenho um pedido a fazer, eu tenho uma colocação a fazer nessa noite. Eu não sei se você que está aqui, você já de fato entregou sua vida para Jesus. Se você já de fato se deixou de ser transformado por esse amor, moldado por esse amor, reanimado por esse amor. Essa é a oportunidade que você tem. Dizer: Jesus, eu reconheço que tenho sido falho. Eu reconheço que tenho andado longe do Senhor. Eu reconheço que não tenho aproveitado as oportunidades. Eu reconheço que o meu pecado, ele me domina. Eu tento fazer certo, mas não consigo fazer o que é certo. E a tua presença precisa transformar o meu ser. Eu creio sim que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio sim que o Senhor veio, nasceu, morreu naquela cruz. Creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E creio que o Senhor vive eternamente. E diante da minha decisão de entregar a vida ao Senhor, o Senhor vai também viver dentro de mim, no meu coração, com a presença do Teu Santo Espírito. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero te pedir a fazer um gesto simples, que é se colocar de pé onde você está, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero de fato começar uma caminhada nova com esse Jesus. Uma caminhada de fé, uma caminhada de amor, uma caminhada de transformação de vida, de transformação de pensamento, de relacionamentos. Talvez você esteja acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Escreve aí no chat: eu quero aceitar Jesus. Entre em contato conosco. Você tem aí na descrição dessa transmissão, você tem o nosso contato. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Como é bom a gente poder permitir a presença do Espírito Santo transformando as nossas vidas, transformando o nosso ser. Não deixe para depois. Essa presença, ela é maravilhosa. E ela vai encher seu coração com um amor que você nunca experimentou. Um amor que só Jesus pode trazer para o seu coração. Um olhar de amor que só Ele pode produzir. Um amor incondicional que não julga. Um amor incondicional que não rotula as pessoas. Um amor que olha o ser humano e não o que ele faz, mas o que ele é. E que é capaz de transformar qualquer coisa. Capaz de perdoar qualquer pecado para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque o teu amor nos alcança de maneira muito especial. E obrigado porque é exemplo do que estamos aprendendo com essa pequena carta de Paulo a Filemon. Esse amor nos move e reanima os nossos corações, e nós podemos também reanimar outros corações a partir da tua presença em nós. Com palavras de ânimo, com palavras de encorajamento, não mais agora com palavras depreciatórias, mas com palavras que vão valorizar a pessoa. Deus, e que cada vez que a gente, por nossa humanidade, falhar, que o teu Santo Espírito possa no mesmo instante nos exortar, e em obediência ao Senhor possamos reconhecer o nosso erro, pedir perdão e continuarmos firmes nessa jornada de encorajamento, de corações reanimando corações, para que a tua glória seja manifesta em nós. Obrigado, Pai, por essa vida que se rende ao Senhor e reforça e reconhece o Senhor como Senhor e Salvador. Consolida essa decisão para a honra e glória do teu nome, e que o teu Santo Espírito possa selar esse coração de maneira a transbordar da graça do Senhor,
de maneira a experimentar agora de uma presença nunca antes experimentada, de um relacionamento que vai ser desenvolvido dia a dia na presença do Senhor, na palavra do Senhor, no crescimento da intimidade com o Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E obrigado por esse tempo juntos. Nós oramos no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.